Este texto começa falando sobre condenação, ou seja, não há condenação, ou seja, há absolvição. Quando diz que não há condenação, então é lógico que quer dizer que há absolvição daqueles que estão em Cristo Jesus. Tem alguns textos bíblicos que completam aqui esse versículo dizendo, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso, é claro, é uma questão assim de entendimento. Se não existe isso neste versículo aqui, nesta tradução, não existe nenhum problema, porque o próprio texto em si, as próprias palavras que vêm a seguir, vêm nos explicando essa questão, porque aqueles que estão em Cristo Jesus não têm condenação, porque eles não andam segundo a carne, está dizendo aí nos versículos posteriores. Isso é bem entendido, não é preciso que se faça aí essa ampliação do texto, né, para que o texto seja entendido. Mas nós entendemos desde o fundamento deste livro de Romanos, que vem falando sobre condenação e sobre absolvição, vem falando sobre a lei e sobre as obras do Espírito, sobre as obras da graça de Deus, vem mostrando como que Deus resgata as pessoas através de Jesus Cristo, quer resgatar a humanidade através de Jesus Cristo, através do Filho de Deus, através daquele que foi enviado para morrer e daquele que ressuscitou, que o próprio Deus ressuscitou. Sim, esse livro de aos Romanos é muito interessante porque ele vem nos trazendo esta mensagem sobre o que é o Evangelho que nos livra da lei, da antiga lei, ou seja, daqueles preceitos que agora nós não precisamos de estar obedecendo, daquela questão de matanças de animais, daquela questão de uma série de doutrinamentos e até mesmo de podes e não podes, mas agora nós vivemos segundo uma lei moral de Cristo que ela não anula aquela outra, porém ela amplia e muito, né, a, a lei moral, a lei de Deus, porque ela é muito mais eficaz, porque ela está não escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no nosso coração. Ou seja, o próprio Espírito de Deus coloca essa lei no nosso coração. Nós, então, agora temos uma lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou do pecado e da morte, o versículo 2. Olha só que coisa interessante, né? Havia uma lei antigamente, agora nós temos uma lei que é a continuação daquela, porém, agora não é uma lei de pedra simplesmente escrita, né? Não importa aquilo que está escrito, ou seja, claro que nós não vamos desfazer de tudo aquilo que está escrito, não é bem assim, né? Tem pessoas que exageram, mas vamos olhar para aquilo que está escrito, porém, não vamos nos apegar à lei, não vamos nos apegar à letra da lei para é, cumprirmos tudo aquilo que está ali e simplesmente acharmos que estamos salvos. Não. Nós devemos buscar ter a prática dessa lei viva dentro de nós. E é claro que a maioria de nós não vai ter necessidade de cumprir aqueles requisitos da lei, porque na verdade ninguém cumpre. Você sabia disso, que ninguém cumpre a lei totalmente? Não, é impossível. Por isso que o apóstolo Paulo várias vezes fala da fraqueza da carne para cumprimento da lei. Sim, a lei ela se mostra fraca porque nós somos fracos para cumpri-la.
Não que a lei não seja boa, sim, a lei é boa, porém, existem vários aspectos da lei que nós não vamos conseguir cumprir nunca. Os seres humanos são passíveis de erros, passíveis de é, voltar atrás naquilo que pensam, naquilo que fazem, né? Veja o Evangelho mostrando os líderes judaicos, né? Com perversidade no coração. E a lei falava que não deveria ser dessa forma, que as pessoas não deveriam ter inveja, não deveriam ter mágoa dos outros, né? Não deveria ter nada daqueles sentimentos, né? Que os líderes judaicos estavam tendo. Não deveria ter vontade de matar o outro, porque a lei é para a vida, a lei foi dada para proteger a vida e não para proteger o que é errado. O que é errado era banido. E antigamente, na lei, né? É por isso nós não devemos estar assim, digamos assim, agarrados à questão da letra da lei, porque senão daqui a pouquinho nós vamos começar a apedrejar aqueles que pecam. E aí nós vamos ter que apedrejar todo mundo tem que morrer, porque todo mundo um dia vai sair um pouquinho fora em algum ponto daquele aspecto da lei que a lei exige. Então, vamos ter muito cuidado, vamos ter essa lei escrita no nosso coração para obedecermos a Cristo, mas devemos obedecer à lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livra do pecado e da morte, ou seja, nos livra de cometermos o erro, de cometermos o mal. É assim que nós somos livres da morte.